Obrigado, irmãos, pela edificação na ministração do louvor, viu? 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Acompanhe, por favor, a leitura. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Versos 9 e 10. Irmãos, Jesus Cristo, ao estabelecer a sua igreja, Ele deu a ela uma identidade, uma visão e uma missão. Tudo isso baseado na unidade cristã e no amor fraterno, além, claro, de conceder-lhes a esta linda igreja as virtudes, os dons. Esse lugar foi estabelecido para pregar o evangelho da salvação, a mensagem de edificação e o ensino para nutrir os santos e admoestar-os à santidade. A igreja de Deus, que é formada por todos aqueles que em qualquer lugar confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É a igreja de Deus. E esse lugar também foi criado para ser um lar da família de Deus, já foi orado aqui, onde o ambiente traz paz aos necessitados e traz Cristo, que se reflete em cada rosto. Um dia muito especial para nós, a igreja de Deus. Celebramos. Os crentes em Jesus celebram mais um aniversário da igreja. E certamente como eu, entusiastas, felizes por pertencer, momento de gratidão no nosso coração. A igreja deve agradecer. Mais um ano de incontáveis e grandes feitos de Deus, como nós lemos ontem no Salmo 92. A gente não conta quanta coisa boa que Deus faz. Oh, irmãos, como essa carta de Pedro é inspirativa. Pedro prega para uma igreja de dispersos, peregrinos, cantado aqui. Gente que não é daqui, mas gente que está passeando por aqui. E ele escreve para esse povo, trazendo esperança. Mesmo diante das aflições, das perseguições, das adversidades, dos cruéis, sanguinários, perseguidores, imperadores, a igreja é de Deus e ela tem que ter esperança. E Pedro prega para eles, certamente com muita vontade de edificar esses corações e fortalecê-los em Cristo. E veja que a pregação da igreja primitiva está baseada também nessa carta do apóstolo Pedro, porque ele foi um dos primeiros pregadores dessa igreja. Ele se levanta com autoridade e diz: varões israelitas, atendei as minhas palavras, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o tornou Senhor e Cristo. Então ele prega esses pilares, e pelo menos 5 pilares fortes da igreja primitiva ele estabelece na sua carta de 1 Pedro. O primeiro deles, o tempo de cumprimento chegou, a idade messiânica começou. Jesus se ser anunciado, as profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus, agora com autoridade e intrepidez vamos pregar a Jesus. Segundo, esta nova era chegou através da vida, morte e a ressurreição dele. Outro pilar da igreja primitiva. E eles pregavam isso com ousadia.
Nós vimos isso em Atos 8, no sermão passado. Estevão acaba de ser morto, enterrado, e a igreja dispersa, vai para Samaria, vai para outras regiões pregando o evangelho. Deus promove o movimento através da perda de um irmão querido para a igreja se abrir, se expandir e o evangelho crescer. E a mensagem pregada por Filipe e aqueles que saíram dispersos era Jesus Cristo ressuscitado. O terceiro pilar que a igreja pregava: em virtude da ressurreição, Jesus foi exaltado à mão direita de Deus, e é o chefe messiânico de todo o novo Israel de Deus. E eles pregavam isso também com ousadia, mesmo sendo presos, açoitados, ameaçados de morte. O quarto pilar que eles pregavam: esses eventos messiânicos alcançarão logo a culminação com a volta de Cristo em glória. Eles pregavam isso também com ousadia, a confiança que eles tinham na volta de Jesus. Ele prometeu, ele vai voltar, porque eram homens cheios do Espírito. E o quinto pilar: estes atos são a base de uma apelação de arrependimento e de oferecimento do perdão de Deus. Arrependa-se, Deus perdoa. Volte para Jesus. E estes 5 pilares, as 5 declarações, são 5 princípios fundamentais da pregação da igreja, queridos. A igreja de Deus, a beleza dela. E eu quero pensar com vocês hoje aqui em algumas coisas nesse texto. Em primeiro lugar, essa igreja de Deus, ela tem uma identidade. O verso de número 9, queridos, nos lembra que a palavra de Deus que nós lemos no verso de número 9, nos lembra que vós sois uma raça eleita. Ela tem uma identidade, porque ela é criada por Deus, é a igreja de Deus. E eu fico muito feliz por isso, muito tranquilo com a doutrina da eleição, porque diz vários textos bíblicos, apóstolos cheios do Espírito, dizendo que a igreja é a igreja eleita por Deus. E eu descanso nisso, mas eu quero lembrar você, e eu sou entusiasta disso, um lutador por essa coisa da eleição. E eu quero incentivar você, assim como eu também, a responder pelo seu chamado para ser a igreja de Deus em obediência, em serviço, em adoração, em gratidão. Uma igreja de Deus tem identidade, porque ela foi estabelecida por Deus. Vós sois uma raça eleita. A igreja de Deus não é qualquer uma, não é qualquer porta que se abre e diz que em nome de Deus prega qualquer coisa. A igreja de Deus é eleita por Ele, são pessoas regeneradas, adotadas por Deus para um cuidado totalmente especial. É uma igreja encharcada pela misericórdia e a bondade de Deus, porque ela é escolhida por Ele. Ela é constituída pelo próprio Deus. O apóstolo Pedro informa que os cristãos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Meu querido, descanse nisso, se você é um escolhido de Deus para adorador. E responda em obediência, responda em gratidão. Responda em serviço. Cristo, o eleito de Deus, o último Adão, é o cabeça de uma nova geração constituída de homens espirituais. Não tem igreja que não é escolhida por Deus. A igreja de Deus é escolhida por Ele. E é muito bom isso, porque nós nos encontramos aqui hoje para celebrar 14 anos de história de uma igreja definida. Uma igreja que zela pelo Evangelho, zela pela palavra. É uma igreja que sabe que foi escolhida por Deus para cumprir uma missão aqui. E é por isso que nós celebramos, por meio do Evangelho, que é semente incorruptível, todos os que creem em Cristo são de novo gerados e passam a fazer parte dessa nova geração, e são filhos de Deus, adotados por eles para esse cuidado bendito. Meu querido, você que está aqui hoje, você tem essa identidade, você é um escolhido de Deus? Você tem consciência de que você foi escolhido para fazer parte da igreja de Deus? Deus elege seu povo, constitui o seu povo em igreja, meus queridos. O que Pedro chama aqui a igreja, geração eleita, indicando que não é uma etnia que define o povo de Deus, mas a escolha soberana do Pai. Eu tenho insistido tanto nessa doutrina aqui, você tem certeza que Deus é o seu Deus?
que você é escolhido por Ele, batizado pelo Espírito Santo para adoração, para ter essa comunhão gostosa. Veja que essa igreja de Deus tem a identidade, porque é do povo escolhido por Ele. Segundo, ela é formada por uma geração que é um sacerdócio real. Veja bem que o sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Pedro utiliza aqui, o conceito de sacerdócio real presente no livro de Êxodo, a qual através de Moisés Deus disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E aí nós sabemos que Israel fracassou nessa missão, apostatando e rejeitando o Messias. Mas todos os que creem em Jesus como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo, recebem o privilégio de serem sacerdotes reais. Você tem autoridade e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Você fala com o seu Deus, você ama o seu Deus pessoalmente, você chega até Ele com clamor, com lágrimas, porque o sacerdócio real é a igreja de Deus. Porque Ele deu acesso através de Jesus. Irmãos, é tão bom quando a gente estimula os irmãos entendem, vão para suas devocionais, e vão falar com o seu Deus, vão chorar pelo seu Deus, vão clamar pelo seu Deus, vão orar pela igreja, vão orar pelas pessoas, vão orar pelas causas, confiante de que cada um de nós recebemos esse acesso livre, e podemos falar com o nosso Deus. Essa identidade que nós temos, queridos, é uma identidade também de sacerdotes, intercessores. Gente que pode falar com Deus. O Deus que te escolheu. Veja que terceiro, essa ideia da identidade de um povo escolhido, é uma nação também santa. Diz o texto que é uma nação de santidade, de pessoas separadas. Isso significa que somos separados para servir a Deus, e essa é a nossa real ocupação, servir a Deus, mas é separado para Ele. Aqui Pedro toma emprestada a linguagem de Êxodo 19:6, Deuteronômio 7, também 6. Fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. Pedro nos chama que é a raça escolhida, porque Deus, passando por outros, adotou eles para, assim dizer, uma maneira especial. Vocês são escolhidos de Deus para serem separados para eles. Vocês não são qualquer um. A igreja de Deus não é formada por qualquer pessoa. É um povo escolhido, são sacerdotes que têm autoridade, intrepidez, têm unção, e é um povo que tem que ser separado para a obra de Deus. Irmãos, como nós estamos precisando entender isso no mundo tão caído, perverso. Tantas igrejas maquiadas, tanta gente precisando de santidade. E aqui o que nós somos alertados aqui por o apóstolo Pedro é que nós devemos ser uma nação santa, separada dos conceitos do mundo, totalmente dedicadas à santidade de Deus, o compromisso com Deus. Essa é a minha luta diária, e eu estimulo você a ser a sua. Cuide do seu coração, cuide das suas atitudes, da sua ética cristã. Nós tivemos aqui uma série de 3 ou 4 estudos falando sobre ética cristã, comportamento, santidade diante de uma sociedade corrupta que precisa de nós como nação santa, geração eleita e separada para Deus. E eu fico feliz porque a igreja caminha lutando em busca da santidade. Mesmo diante de uma sociedade caída, perversa. Autoridades completamente descomprometidas com o evangelho, com o reino. Parece que a igreja brasileira hoje, e algumas igrejas também lá fora, na América do Norte, até mesmo na Europa, são perseguidas por autoridades. Nós somos chamados, queridos, de nação santa, separado nosso testemunho, a manifestar a glória de Deus em nós. Davi, quando ora no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele fez um monte de coisa para mim, Ele me abençoou, não para minha glória, não para minha vaidade, é para que muitos vejam Deus em mim. Esse é o povo de Deus, a geração santa. Mas, querido, sabe o que é bonito aqui, também nessa ideia, é que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus, você é de Deus. Diz o texto, não estamos desgarrados, não pertencemos a qualquer um.
E isso também me empolga, me entusiasma, e eu quero que isso também enche o seu coração de prazer, porque você é de propriedade exclusiva de Deus, é um patrimônio de Deus documentado, selado pelo Espírito. Essa é a igreja de Deus. Irmãos, isso te alegra? Você ser propriedade exclusiva. Não temos aqui um dono, nós somos propriedade do próprio Deus. Somos um bem precioso para Ele. Fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro Jesus. E é por isso que quando Deus nos tem, quando Ele nos elege, nos escolhe, nos adota, nos regenera, Ele traz para o cuidado paternal. É porque Ele nos ama, é porque é dele, é uma joia que Ele tem. Diz a Bíblia que nós somos a joia de Deus, a menina dos olhos de Deus. E não é à toa que Pedro aqui estimula os peregrinos dispersos, desanimados, a lembrar-os: vocês são raça eleita, sacerdócio real, separados para Deus, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, veja que o texto coloca em ênfase que nós somos exclusivos. Propriedade exclusiva de Deus. Isso significa, irmãos, que Ele não divide o seu povo com ninguém. Que bonito isso. Sei que isso te empolga. Como igreja de Deus, eu sei que você fica feliz em rever isso, ver isso. No verso 9 aqui, essa expressão grega que transmite uma ideia de preservação, seria algo como: eu preservo para mim, no sentido de uma ação contínua de tomar posse daquilo que é meu, documento. Irmãos, é por isso que a gente insiste também na nossa teologia reformada, porque a primeira coisa que eu tenho que entender: se eu sou mesmo de Deus. Aí essas características vão fluir naturalmente na minha vida. Porque eu pertenço a Deus, eu sou propriedade exclusiva dEle. E aí, através da nossa conduta, palavra, nós devemos testemunhar que somos filhos de Deus, somos a luz e não as trevas. Pois Ele, diz o texto, nos chamou para essa posição privilegiada. Diz Colossenses 2,13 que Ele nos resgatou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós somos propriedade dEle, por isso nós precisamos testemunhar. Veja que se você está perdido quanto à sua missão, saiba que é essa a sua missão. Você tem a responsabilidade de ser embaixador dos atributos de Deus, sacerdote de Deus, porque é escolhido por Ele. Santidade para Deus e ser visto pelas outras pessoas como uma propriedade linda de Deus. A coisa mais bela que Deus tem é a sua igreja, o seu povo. Oh, irmãos, a igreja de Deus escolhida por Deus, ela tem uma missão. Vocês viram que nós somos o povo escolhido por Deus, sacerdotes reais, podemos falar com Ele, temos acesso. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, com uma missão: a fim de proclamardes as suas virtudes para outros. E é isso que Pedro está dizendo ali para aquele povo que está perdido, peregrinando pela região ali de Jerusalém, sem saber para onde vai. Vocês é de Deus, a igreja de Deus. Proclamem a palavra de Deus, anuncie os grandes feitos de Deus. Diga o que Deus é na sua vida e o que Ele tem feito na sua vida. Essa é a missão da igreja. Quantas e quantas vezes nós falamos isso aqui ao longo dos 5 anos? Gente, nós somos o povo de Deus, nós precisamos proclamar o Evangelho de Deus. E nós vamos continuar fazendo isso. Certamente a igreja de Lusiana tem feito isso ali também. Olha, nós somos o povo de Deus, vamos proclamar que Deus está vivo aqui nessa igreja, que essa igreja é viva. Somos chamados para viver em comunhão e amar uns aos outros e demonstrar isso para as outras pessoas, para que outras pessoas possam ver Deus em nós e se aproximar de nós. Tirar pecadores do ostracismo e trazer para serem adoradores do reino. A fim de proclamar, essa é a missão da igreja.
A igreja de Deus tem que proclamar as verdades dele. Nós não podemos ficar calados, porque não há quem pregue, a igreja é quem vai pregar. A pergunta que eu faço, querido, Deus tem sido bom para você? Deus tem feito diferença na sua vida, tem ajustado a sua conduta, tem alinhado os seus relacionamentos interpessoais. Deus tem sido bom, então diga isso para todo mundo. E essa é a nossa missão. E Deus nos chamou para isso, nos escolheu para isso, separou para estar com Ele todos os dias, encharcados de misericórdia, para anunciar os seus grandes feitos. E nós lutamos e pregamos aqui todos os encontros. Quem é esse Deus? A nossa missão é anunciar essas grandezas. A palavra aqui grega anunciada para grandeza ou virtude era um termo muito utilizado na época e refere-se aos atributos, às qualidades de Deus, todas elas. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, maravilhosa graça. Sair cantando a plenos pulmões igual doido na rua. Deus é bom. Deus é fiel. E eu faço isso às vezes assim, tem gente que olha para mim assim, olha com o olho todo, tem uns que entram na onda. Eu peguei um rapaz anteontem no banco, e ele estava lá cantando a música É a Bondade de Deus. E eu entrei na onda com ele. Nós dois começamos a cantar. E quando eu vi, já tinha uns 4, 5 cantando junto com a gente. Ô bênção! E aí certamente muito mais gente ali que estava nos escutando estava lembrando. Gente, Deus é isso mesmo. Deus é bom. Então a fidelidade de Deus. Né, irmão? Isso significa, irmãos, que temos que proclamar todos esses feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus, e trazer pessoas a conhecer esse Deus e se alinharem também com Ele. Queridos, através da nossa conduta e palavra, nós devemos testemunhar que somos esses filhos de Deus. Eu quero repetir isso. Você é povo de Deus. Aqui, igreja de Deus. Pode até ter algum aqui que entre aqui. Ontem nós tivemos um pastor aqui da igreja Assembleia do Sétimo Dia. Só que ele não veio preparado, ele estava bêbado e queria a palavra no day, né? Não. Então pode ser que entre gente aqui que não é esse povo de Deus, mas você que está aqui hoje, querido, você é o povo de Deus. Você veio aqui hoje para ouvir essa palavra, lembrar que você é propriedade exclusiva de Deus, ou não. Aqui é a igreja de Deus. E aí, queridos, aqui nós vamos ver no final do nosso texto aqui, que Deus chama esse povo pela sua misericórdia, e nós vamos entender claramente que essa igreja, ela é sustentada pela misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores, somos incoerentes, somos às vezes tímidos demais, até mesmo com uma mensagem dessa de estímulo. Ah não, tudo bem, pastor, o senhor pregou, foi muito bom e tudo, entusiasmado, e foi boa a mensagem, eu entendi, mas não é para mim isso. Pode ser que tenha alguém que vai sair daqui e vai falar assim, tudo bem, mas eu não consigo falar para ninguém de Deus. Mas pode ser que a maioria que sai daqui hoje vai sair com desejo de falar, eu sou da igreja de Deus, eu quero te falar sobre isso. Eu tenho falado aqui com os irmãos e falado por onde eu ando. Se você não sabe evangelizar, diga só o que Deus está fazendo na sua vida e pronto. Olha, Deus tem sido muito bom na minha vida, Deus tem feito isso, aquilo. Quem sabe Ele pode fazer na sua também. Pronto, evangelizou. E o que Deus tem feito tem sido muito bom, queridos, muito bom. Eu quero concluir dizendo que nessa data tão festiva, tão boa, nós precisamos lembrar dessa nossa identidade. Nós precisamos lembrar, irmãos, porque isso anima. Talvez você entrou aqui hoje com o coração desanimado, nem estava pensando em lembrar que você era propriedade exclusiva de Deus. Mas talvez você ouviu que a identidade de um eleito escolhido por Deus é uma identidade de pessoas que têm acesso ao próprio Deus, pode falar com Ele, pode chorar, pode pedir perdão, pode clamar. Davi pede 5 vezes ali, pergunta para Deus, questiona a Deus 5 vezes no Salmo 3. Talvez você possa fazer isso como sacerdote. Deus, até quando, até quando, até quando, até quando? Você tem direito. Mas talvez você entrou aqui hoje e precisa lembrar que você precisa ser uma nação santa, separado para Deus, você não pode ser igual a qualquer um.
Você tem que cuidar do seu testemunho, do seu caráter, da sua ética social, pessoal, profissional. E é uma luta. Mas talvez você entrou aqui hoje nem lembrando que você é propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te lembrar isso e te incentivar a cumprir essa missão de proclamar, anunciar que Deus é bom. E essa igreja vai continuar anunciando. Tenho certeza disso. E nessa data tão marcante, nós somos lembrados também dessa missão bonita que nós temos de encontrar os eleitos de Deus através da pregação. Então, neste aniversário, meus queridos, nós somos lembrados de que o Senhor está construindo a sua casa espiritual por meio de nós. O Senhor está fortalecendo a sua igreja por meio de nós. Somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, fundamentados na palavra dEle. Para que outros vejam todos os feitos dEle nas nossas vidas. A grandeza de Deus na vida da igreja. O que Deus tem feito aqui na igreja do Lago Azul. O que Deus tem feito nas famílias aqui que têm congregado conosco no Lago Azul. O que Deus tem feito nas famílias que têm nos visitado e têm dito para nós, eu quero ficar aqui. Porque nós temos tido ousadia para anunciar todos os nossos encontros, em todas as nossas abordagens, quem é Deus. E finalmente, o salmista no Salmo 115 diz, no verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Para a glória de Deus, nós vamos rompendo. Eu quero convidar o Ministério de Música para a gente cantar a primeira música, Jonas. Esse povo escolhido de Deus que vocês cantaram. Eu queria te convidar a meditar nessa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar quem é Deus. Medite, e eles vão cantar para nós mais uma música e nós vamos orar.